e o Ministério de Relações Exteriores do governo Lula culpou o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos pela situação de emergência energética em Cuba. Sempre para o Lula, para os seus governos, a culpa de qualquer problema acontecido na ilha cubana é dos Estados Unidos. A nota do Itamaraty diz o seguinte, ela foi divulgada nessa terça-feira, 22, abro aspas. O brasileiro acompanha com preocupação a situação de emergência energética em Cuba e manifesta plena solidariedade ao governo e ao povo cubanos. A situação é agravada pelo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que há 6 décadas penaliza diretamente o povo cubano, e pela manutenção de Cuba em sua lista unilateral de estados patrocinadores do terrorismo, da qual derivam pesadas e injustificadas sanções. Fecho aspas. Só depois desse parágrafo é que se cita o furacão que passou pela ilha. Abro aspas. A recente passagem pela região oriental de Cuba do furacão Oscar, que causou perda de vidas humanas e destruição significativa, impõe dificuldades adicionais a Cuba. O Brasil manifesta condolências ao povo e ao governo cubanos, em particular às famílias das vítimas. Fecho aspas. Duda, tudo estatizado, um furacão passando, as pessoas sob um apagão e o atual ditador Miguel Dias-Canel, sucessor dos irmãos Castro, ainda tentando intimidar as pessoas que ousam criticar e se manifestar ou que estejam pensando em fazer isso, intimidando com ameaça de repressão, de prisão, de tudo aquilo que o governo cubano faz há muito tempo. E a culpa é dos Estados Unidos? Pois são duas principais causas aí desse apagão em Cuba. Uma é que a ditadura não tem dinheiro para importar combustível para as usinas termoelétricas. Cuba não produz nada, a principal fonte de renda são aquelas missões médicas, tipo Mais Médicos que tinha aqui no Brasil, e a economia foi destruída logo depois da Revolução. Então, é um país que eu digo que é parasitário, ele depende da ajuda de outros países, senão não consegue fazer nada. Então, Cuba não tem hoje dinheiro, moeda forte, dólar para importar nada. E a outra coisa é que as usinas termoelétricas estão completamente sucateadas. Lá em Cuba, Felipe, você vê essas usinas funcionando, sai uma fumaceira horrível, ferrugem no céu, os móveis, os carros ficam todos cobertos de fuligem, né? É uma coisa extremamente arcaica, antiquada, que quebra a todo momento. Então, esse é o problema de Cuba. Agora, a nota do Itamaraty não cita nada disso, culpa os Estados Unidos, depois fala do furacão e aí termina dizendo que o governo brasileiro se solidariza com o povo cubano. O nosso governo petista nunca se solidarizou com o povo cubano. Eles não conhecem o povo cubano. O que eles conhecem é só a ditadura, os fidelitos, os burocratas da ilha, porque conversar com o povo mesmo, certamente eles nunca fizeram isso. Os charutos cubanos que estavam ali, inclusive nos contratos do BNDES, dinheiro para as empreiteiras para fazer obra no Porto de Mariel, em Havana, aí você tinha ali como garantia, né, tinha um nome específico, agora me fugiu, até charutos cubanos, e o Lula ia lá para as festinhas com o Fidel Castro, que usava a sua jaquetinha de uma marca esportiva bastante famosa. Ele, como toda elite comunista, adora o lado do capitalismo. Agora, o povo cubano sofrido, parte do qual inclusive foge para os Estados Unidos, muitos ali para Miami, na Flórida, esse povo sempre foi distante do petismo. Mesmo aqueles médicos dos mais médicos, profissionais de saúde, que, enfim, tinham questões envolvendo diploma, que foram bastante apontadas pelos médicos brasileiros, aí os governos do PT criticavam os médicos brasileiros, eles não eram muito ouvidos pelos governos brasileiros. Nós, inclusive, ouvimos, né, do TC, fizemos matérias a respeito de médicos que confessavam com muito medo, por meio de agentes aí de determinadas entidades, que estavam sendo usados como escravos. Até porque a parte da remuneração que ficava com eles era mínima. E eles eram ameaçados caso não voltassem para determinado lugar. As famílias lá em Cuba eventualmente eram usadas para ameaçar essas pessoas. A maior parte do dinheiro dos brasileiros que ia para esse programa ia para o governo cubano, dos irmãos Castro, de Fidel e Raul Castro. Então era essa a fonte de financiamento da ditadura
o Brasil sendo usado como um caixa, como um banco estatal aí de distribuição de financiamentos para regimes ditatoriais aliados dos governos do PT, Duda. Só quem se beneficiou do Porto de Mariel que você citou foi a ditadura cubana, a Odebrecht e o PT. Só para distinguir, né, Porto de Mariel via BNDES, né, mais médicos via Ministério da Saúde, mas também dinheiro dos brasileiros. Uhum. No Porto de Mariel se criou ali uma zona especial onde eles imaginavam que as indústrias iam se instalar e começar a produzir e exportar para o mundo todo. Mas é claro que nenhuma indústria se interessou em ir para essa zona especial. Então se reformou o porto, criou uma estrutura e nada mais funciona ali. E ali também tinha um outro problema, que as indústrias não se instalaram ali, porque quando você entra em Cuba e cria um hotel em Cuba, qualquer coisa assim, todo mundo tem que receber o mesmo salário. E quem tem uma agência estatal que contrata as pessoas, subcontrata as pessoas nesse caso. Mas como é que você vai ter uma fábrica funcionando em que o sujeito que está mais baixo ali na hierarquia ganha a mesma coisa que o gerente, que o diretor? Quer dizer, não tem como viabilizar esse tipo de situação. E aí muita gente realmente caiu fora. Para completar a pauta internacional, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta quarta-feira haver evidências da presença de soldados da Coreia do Norte na Rússia. Em conversa com jornalistas, ele disse ainda não ser possível saber o que as tropas norte-coreanas estão fazendo em território russo. Vejam como as ditaduras se associam. Esses regimes autoritários, eles vão tendo negociações. O secretário acrescentou que se elas estiverem se preparando para lutar ao lado dos russos na invasão à Ucrânia, haverá uma escalada muito séria no conflito. Em Seul, parlamentares sul-coreanos disseram que Pyongyang enviou 3.000 soldados para a Rússia. A porta-voz da OTAN, Farah Dakala, disse nessa quarta-feira que as evidências sobre soldados norte-coreanos posicionados em território russo foram confirmadas pela Aliança Ocidental. A representante da organização falou em escalada significativa no conflito e acrescentou que a OTAN discutirá mais essa questão muito em breve. Na terça 22, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já havia reforçado o apelo a aliados do Ocidente para que eles não fechem os olhos para essa nova ameaça. Tá aí, Duda Teixeira, como as ditaduras se ajudam e muitas vezes no embate contra as democracias. E o Putin faz parte um pouco da estratégia dele de pegar a guerra, a invasão da Ucrânia e transformar ela num problema para uma quantidade cada vez maior de países no mundo, né? Então, quando ele bota a Coreia do Norte nessa história, isso é uma preocupação também para a Coreia do Sul, né? Quando ele começa a importar drone do Irã e o Irã começa a fabricar drone, isso é um problema também para Israel. Então, quanto maior o problema para o Putin, pior para o mundo, melhor para o Putin, né?